sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Movimento da Semana, o nosso podcast aqui do Movimento Econômico, onde nós tratamos dos principais assuntos que foram destaques ao longo da semana. E hoje o assunto não poderia ser outro senão reforma tributária. Bom, vários assuntos chamaram atenção durante a votação na Câmara Federal, como a cesta básica, que passou a conter produtos polêmicos, como a carne, né? Produtos interessantes como a manteiga, né? Que a população de baixa renda não tinha acesso à manteiga, agora fica mais fácil eles consumirem a manteiga. Tivemos também a polêmica em torno dos ultraprocessados, produtos que estão ali isentos, acabaram ficando isentos, e o imposto seletivo, que passou a considerar o que não deveria e excluiu o que deveria, né? Bom, uma das coisas que chama atenção é a carne, né? A carne entra na cesta básica e foi uma grande polêmica, né? Porque a carne hoje, ao contrário de um texto que circulou na véspera da votação, que dizia que a carne era isenta de tributos desde 2019, né? Em parte sim, ela é isenta de tributos federais, mas ela paga o tributo estadual, que é o ICMS, né? Então, quando a carne entra para a cesta básica e fica isenta, ela eleva o IVA, né? E isso vai fazer com que o IVA se torne um dos mais altos do mundo. Isso vai fazer com que ultrapasse a barreira que se colocou para esse imposto, que é de 26,5%, e faça com que ele chegue a 27,3%. E isso torna o IVA o mais alto do mundo, não é isso, Paulo? Hoje, qual é o IVA mais alto que nós temos? Esclarecendo que o IVA no Brasil é imposto sobre valor adicionado. Mas quem viaja ou quem já leu sobre outros países, o IVA geralmente no mundo é imposto sobre valor agregado. Na verdade, é o conjunto de todos os impostos, é a somatória de todos os impostos, estaduais, federais e municipais, que dá esse valor. Quer dizer, o Brasil a gente já paga muito imposto, isso é verdade, né? Não vai mexer, isso não se mexe. O que vai se alterar é que nós vamos passar a ter o IVA mundial maior, se ultrapassar esse patamar de 27%. Hoje, qual é o país que tem o IVA mais alto? É a Tailândia? É a Hungria. Hungria. São todos na Europa. A Hungria com 27%, Suécia com 25%, Portugal com 23%, aí entra o latino-americano, Argentina com 21%. A questão que a gente pode discutir é, na Suécia, a pessoa reclama que paga um imposto, não reclama, mas eles têm retorno do que se paga. Né? Isso. A grande questão é se a gente vai começar a pagar tanto imposto assim, qual o retorno que a gente vai ter? Eu acompanhei ontem o debate, acompanhei os deputados falando, e ninguém falou sobre isso, ninguém falava nada sobre isso. É um debate rasteiros, ou criticando o governo, ou pedindo isenções para determinados setores. Mas não se pensa no total do todo de como vai se arrecadar mais e de que forma esse dinheiro vai ser redistribuído. É porque se você pegar a questão da Suécia, você tem saúde gratuita, né? Saúde universalizada para toda a população, você tem educação que você não paga, e aqui a gente tem que fazer. Ou aqui a gente tem que ter um plano de saúde, a gente tem que botar a escola particular, não é? Então tudo isso, a gente paga uma alta carga tributária, mas não recebe isso de volta, não é? Então é mais ou menos isso. E que tu falasse, Paulo, dessa questão do debate rasteiro, não é? Isso reflete muito essa polarização que veio no Brasil. Essa votação dessa regulamentação da reforma tributária refletiu muito o que acontece no Brasil nas últimas eleições, né? Que é dois grupos extremamente polarizados, não é? E passa pela isenção das armas, né? As armas não das isenções das armas do imposto seletivo. E da grande polêmica da carne, né? Que foi o que gerou, por exemplo, o texto base. Nós tivemos 142 deputados que votaram contra o texto base da reforma tributária, né, da regulamentação. E vale salientar que isso aí, nós nordestinos, foram apenas 21, desses 142 foram apenas 21 nordestinos que votaram contra. Mas isso daí basicamente é do PL, 77 deputados do PL, que é do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que eles estavam nesse debate sobre a questão da carne, né? Porque na campanha Lula falou que todo brasileiro ia voltar a comer picanha, cerveja, e eles começaram a provocar que o brasileiro não estava podendo comer carne por causa da questão do imposto, e foi todo esse embate. Tanto é que quando foi apresentado o destaque para incluir a carne na cesta básica, eles votaram a favor. E foi quase unânime, só 3 votaram contra e 2 se abstiveram de votar. Para você ver, então era todo um debate político, uma coisa tão importante que vai mexer daqui por diante, não é? E o que chamou a atenção também, nesses que votaram contra,
foi uma deputada pernambucana, Michele Collins, que até 10 dias atrás era vereadora daqui do Recife. Estava discutindo os problemas da cidade, as inundações por causa de chuva, e de repente caiu de paraquedas no Congresso Nacional, na Câmara, para votar um tema que é debatido há anos lá, né? E que é muito complexo. Você não resolve isso chegando com 10 dias para tentar, mesmo que você fosse um gênio para tentar aprender o que estava sendo debatido ali, você não iria saber o que é, né? Uma outra coisa que chamou atenção foi o imposto seletivo, né? O imposto seletivo passou a considerar o carro elétrico, isso foi uma polêmica, tirou as armas, né? As armas saíram do imposto seletivo, porque qual a ideia do imposto seletivo? É taxar o que prejudica o meio ambiente e o que afeta a saúde. Aí você tem biscoitos e alimentos processados fora desse imposto seletivo, ou seja, isentos, né, que a expectativa tem um número aqui interessante, que é o seguinte: um aumento de 10% no preço desses ultraprocessados no Brasil diminuiria o seu consumo em 17% em média. E isso era importante para provocar uma mudança na dieta alimentar do brasileiro, né? Houve até uma campanha para isso. Houve. Muita gente, né? Inclusive Rita Lobo sempre fala isso, né? Que eles deveriam pagar mais impostos justamente para diminuir o consumo, né? Porque eles fazem mal à saúde. Fazem mal. E outra curiosidade Só interromper você. A Fiocruz tem um estudo que diz o seguinte, que esses produtos matam 57 mil pessoas no Brasil por ano por obesidade, doenças cardiovasculares e diabetes. Seria uma forma de desestimular o consumo desses produtos, né? Agora, esse imposto seletivo ficou conhecido como imposto do pecado, justamente, como você disse, para taxar produtos que fizessem mal à saúde ou ao meio ambiente. E aí eles incluíram o carro elétrico, que o carro elétrico é tido como uma coisa moderna do futuro que vai diminuir as emissões de carbono na atmosfera. Não dá para entender. Não dá para entender que isso aí ainda tem outra complicação, né? Para o Nordeste vai desestimular essas montadoras como o BYD e a Stellantis aqui em Pernambuco. Mas isso aí já passa pela questão do regime automotivo, né? Já vai além do imposto seletivo, né? Porque essas montadoras, por exemplo, a Stellantis em Pernambuco, ela tem uma isenção de 95%. E pelo que a gente está entendendo, eles vão começar a pagar impostos, se não me engano, a partir de 2029. Porque o que aconteceu no texto da reforma tributária foi que houve toda uma mobilização para o Nordeste e o Centro-Oeste ser incluído no texto da reforma tributária e continuar com esse incentivo fiscal. Só que ontem, na primeira regulamentação, isso não existe mais, e aí começou tudo de novo do zero. E é um setor que, por enquanto, está fazendo muita pesquisa, está fazendo muita inovação, e é interessante ter um incentivo fiscal. Emprega muito, né? Então, assim, o pessoal, os parlamentares aqui do Nordeste vão ter que se mobilizar de novo, junto com os governadores, para esse pessoal, essas empresas continuarem tendo algum incentivo. Você acha que houve uma desmobilização dos governadores dessa vez, esqueceram de fazer pressão, estavam achando que estava garantido, né? Porque já aconteceu isso em 23, né? Na votação da reforma mesmo, o texto base da reforma, houve isso, né? Houve uma grande mobilização, faltou um voto para que fossem mantidos, aí então foi lá para o Senado, no Senado eles conseguiram contornar e botaram ele dentro dessa isenção, para manter a isenção do setor automotivo. Agora, nessa nova derrota, o setor já começou a se mobilizar. Hoje já tinha gente das Stellantis lá na Câmara, ainda vai tramitar no Senado, mas já tinha na Câmara para garantir o reforço da tropa, né, da tropa que eu digo são os deputados nordestinos, para poder garantir nordestinos e do Centro-Oeste, né, para garantir a manutenção desse incentivo. Então, hoje um deputado pernambucano já recebeu a visita de um representante da Stellantis lá, já para tratar dessa questão. Eu imagino que o setor deve estar se mobilizando muito, e assim, para o Nordeste e para o Centro-Oeste é muito importante, porque é uma empresa que é geradora de emprego com alto valor agregado, movimenta muito a economia, pauta né? de exportação,
do Estado, né? Os empregos são com salários acima da média, que faz uma diferença enorme para a economia dessas regiões, né? Sem falar do poder que elas têm de agregar novas indústrias no entorno delas, né? Então, assim, se a Stellantis tem um plano de expansão do seu parque, né, de sistemista, isso fica um pouco difícil a Trava, partir né? de agora, porque qual é o estímulo que essas empresas vão vir para cá? Que estímulo elas teriam para vir para cá? Tudo bem, o Stellantis é um grande estímulo, mas a carga tributária fazia uma grande E diferença, isso, né? né, Patrícia, Sim. envolve um investimento de 23 milhões, né? E por falar em desigualdade, o texto traz o cashback, né? O que é que você acha aí do cashback dentro desse contexto todo? Bom, esses países que têm o nível maior do mundo, que estão junto com o Brasil, na verdade não tem tantas desigualdades dentro do seu território, né? Não tem regiões que são mais pobres que as outras. Então é mais fácil redistribuir o que foi arrecadado. No Brasil é diferente, né? Tanto que os deputados tentaram contornar isso, criando o sistema do cashback, dando retorno para as famílias mais pobres, recebendo de volta que pagam imposto de água e de luz. Isso está falando de um universo de 73 milhões de pessoas que estão a renda per capita de R$ 600. É muita gente, né? É outro país. Mas é um pouco, né, em relação a esse tipo de agrado, de compensação, não sei qual tempo por usar, é muito pouco em relação ao que precisa, né? E dentro desse contexto, o Nordeste, que é uma região, junto com o Norte, é uma região que tem menos infraestrutura, vai ficar bastante penalizado no sentido de atrair novos investimentos. Está todo mundo correndo atrás dessas grandes obras, como você está fazendo isso com a questão do governo, porque mais tarde vai ser muito mais difícil. E como é que nossos políticos, né, os senadores estão pensando nisso? Eu acompanhei a votação na Câmara e não vi nenhuma discussão sobre isso. É uma coisa que me preocupa bastante. E assim, é uma coisa também que chama atenção, conversando com alguns advogados tributaristas, é que a maioria dos empresários não está acompanhando o que está mudando na reforma. Eu conversei recentemente com um grande empresário, um dos maiores empresários daqui da região, e ele confessou que não estava acompanhando, que precisava acompanhar mais. E o que os advogados dizem é o seguinte: olha, preste atenção no que vai acontecer, começa a acontecer daqui a 4 anos, porque isso vai interferir na hora que você decidir fazer um investimento. Não é mais como era antes. Preciso abrir uma fábrica aqui, eu vou para o Nordeste, porque lá está mais barato. Agora, talvez você tenha que abrir uma fábrica no Sudeste. Então, é importante olhar para isso. As pessoas não estão olhando para isso. Não estão e nem os deputados. Na verdade, a reforma agora vai começar a tramitar no Senado, né? Mas uma medida já foi tomada, vão tirar a urgência, né, da proposta, ou seja, ela iria tramitar mais rápido, mas não vai. Por quê? Porque segundo semestre é eleição, né? E o tempo da política, ele anda em completo descompasso com o tempo da economia, com o tempo do resto do Brasil. Né? Porque tem prazo, né? Tem prazo para a reforma entrar em vigor. Né? Não dá para ser no ritmo de eleição. Né? Desculpa. Mas isso dá o tom da importância que dão essa reforma. Que é uma reforma que vai mudar o nosso futuro daqui por diante, como é que a gente vai pagar de imposto e arrecadação e tudo mais. E é feito assim, não, vamos dar um tempo agora, porque vai vir a eleição, depois a gente vê como é que vai fazer, aí a gente senta, depois vem festa de final de ano, aí vem janeiro, que é férias e tal, aí... E aí vai ter uma outra votação afobada. Mais uma votação afobada. A gente tem que votar a reforma tributária, a regulamentação da reforma tributária. Vamos fazer, bota na pauta da semana que vem que a gente resolve. Mais isenções, mais benefícios para alguns setores. Lembrando que a conta permanece igual, né? É que nem a sala de cinema, né? Se todo mundo pagar meia entrada, alguém vai pagar inteira. Vai pagar muito mais caro. E a grande discussão é quem vai pagar mais caro, né? Ou que região vai pagar mais caro. Eu só queria encerrar, o relator da Câmara, o Reginaldo Lopes, citou o seguinte: a reforma vai gerar 12 milhões de empregos, se tudo desse certo. 12 milhões de empregos ia gerar 2 trilhões de PIB, 20% a mais do produto interno bruto. Esse dinheiro vai ser arrecadado de uma forma igualitária e vai ser distribuído também? É boa pergunta. Pois é. Bom, a gente tem muito o que falar sobre a reforma tributária. Vamos trazer mais conteúdo sobre isso, até porque isso vai ser desdobrado, né? Vai passar pelo Senado, mas até tramitar pelo Senado, a gente vai começar a trazer... A gente não vai fazer como os políticos, não. Parar por causa da eleição. A gente continua discutindo.
A gente continua discutindo. E a gente vai trazer mais conteúdos sobre a reforma para que a gente possa ir esmiuçando e traduzindo essa linguagem tão difícil, né, para que todos possam entender e se familiarizar mais com o que vem por aí. Porque eu acho que é o seguinte, as pessoas não estão percebendo, né, que vem aí um tsunami. Porque veio o tsunami. Isso vai mexer Principalmente com o com Nordeste. muita gente, principalmente no Nordeste. O Nordeste vai ser bastante afetado. É isso. Então, ficamos por aqui e até a próxima.